E aí, conectadas e conectados, estávamos aqui brincando muito durante o intervalo. Roberta está aprontando alguma coisa lá dentro. Eu não sei o que é, vou fingir que não é comigo. Ô, Cássia Franco, minha querida, a milagrenta. Ô, Raios, como é que faz esse negócio de focar no otimismo e treinar o otimismo? Então, se nós pensarmos os ingredientes da transformação, né, o que está implícito no diferencial que faz uma pessoa insistir e superar as barreiras e outro que desiste perante as dificuldades, tem a ver com esses itens que a gente falou nos últimos minutos, né? A abrangência e a permanência. Se eu pensar na permanência, tem o contraponto, né? O para sempre ou eventual, temporário, esses dois itens. Se uma coisa é difícil, eu penso nela para sempre, acabou. Então, que tal começar a olhar, bom, ela foi temporária, aconteceu enquadrar, ela aconteceu neste contexto. Quais eram os ingredientes desse contexto? E com o olhar de hoje, que é muito mais munido de recursos do que aquele de ontem, quando aconteceu o episódio, como é que eu posso enquadrar, que é temporário, e já traçar pelo menos 3 novos comportamentos, para caso isso venha acontecer, eu aumento o meu repertório, fico a ficha na manga para sacar. Diferente, possível, né? Diferente. Chega de repetir a mesma porcaria. Aí o que a gente vai fazer? Vai ativar a nossa criatividade e começar a criar, né? Como se fizesse, através de uma tela mental, se veja exercendo novos comportamentos na situação que você já viveu. Legal, vamos dar exemplos de 3 situações. Vamos dar uma de trabalho, uma de relacionamento afetivo e depois uma de emagrecimento, vai que todo mundo quer emagrecer. Então, uma pessoa, por exemplo, teve um relacionamento, estava super feliz e tal, de repente ela descobriu, por uma fatalidade, que ela estava sendo traída, era um trio, não era uma dupla. Eu gosto tanto da linguagem dela, gente, ela descobriu por uma fatalidade. Eu já ia falar outra coisa mais chula, mas aí a Roberta faz assim, que não pode falar, entendeu? Ela descobriu por uma fatalidade que estava sendo traída, presta atenção. Fala, cara. Você é tão fina, bem, eu quero ser que nem você algum dia. E o que acontece, né? Primeiro vem a dor, depois a revolta, a indignação e... É comum as pessoas dizerem, né? Puxa vida, nunca mais eu quero me apaixonar, porque isso não vale a pena. Nossa, eu já falei isso tantas vezes, né, Cássia? Eu também já falei. Cássia? Eu também já falei. Você também já falou, né? A comunidade humana entende bem, né? É fato. Se você pensa nisto como uma coisa, para sempre eu vou encontrar pessoas que traem, opa, difícil querer arriscar novamente, né? Agora, se você para e observa quais foram os comportamentos que sinalizavam já que algo estava saindo do eixo, né? Porque a gente tem uma tendência, especialmente nas relações afetivas, a notar que algo não vai bem, ao invés de sentar e organizar e conversar, a gente levanta o tapete e faz de conta que não está vendo, a gente faz escondido, especialmente se a gente está em fase de paixão, normalmente a gente enxerga o que quer ver no outro e não o que de fato a pessoa demonstra. Tem uns sinais que as pessoas emitem e a gente finge que não vê. Sim. É verdade. Eu brinco que começam a aparecer antenas. Bota uma antena aqui, aparece outra ali. E a gente. Depois o chifre. É depois que aparece Exatamente. o chifre. Falei, Roberta. Está concretizando. Né? Então, o diálogo de troca em que você se coloca na disposição de ouvir o outro, você começa a conhecer melhor o outro. A tendência é a gente acabar falando mais do que ouve. Quando é que você se torna mais empático, mais querido, mais acolhido pelas pessoas? É quando os seus ouvidos são mais ativos do que a sua própria boca. Exatamente, né? Por isso tem 2, né? Exatamente, você é mais acolhida nas trocas humanas quando você tem capacidade de ouvir. Porque você é a pessoa, puxa vida, você me ouviu num momento difícil, né? E isso vai promovendo uma aproximação. Se é uma questão, por exemplo, a pessoa iniciou uma dieta e, puxa, vai no aniversário e não se alimentou muito bem, saiu rápido do trabalho e tal, o que já é se colocar na predisposição de risco. Você tem que se alimentar para ir ao aniversário. Tem que sair prevenida. Você vai enfrentar, vamos usar uma metáfora, você vai enfrentar um inimigo. Tem comidas lá que não fazem parte do seu cardápio. Exatamente. Se você não é adepto do exercício e não vai queimar as calorias relativas a isso, a sua atenção em relação à qualidade dos alimentos precisa ser muito maior. Lógico. Né? E aí a pessoa vai
começa comendo um brigadeirinho, um beijinho de coco, aí bate a hora no bolo, aí, já que eu comi, mesmo. Né, eu já comi bolo, já comi brigadeiro, tudo bem o bolo. Você sabe que eu nem lembro quem foi o autor que falou, perdido por um, perdido por mil. Aí teve um cara que trabalhava com essa coisa de dieta, depois eu lembro o nome dele, falava assim, não, perdido por um é perdido por um mesmo. Perfeito. Então para aí, você comer um brigadeiro, você para, porque você não vai engordar o quanto você vai engordar se você comer tudo, perfeito, o bolo e o beijinho. Enfim. E isto é importante no quesito desenvolvimento do otimismo, da capacidade de superar a dificuldade. Isto quer dizer que você vai estar enquadrando no quesito abrangência. A abrangência é só um. Não é um montão, é diferente. Um e um montão, eu acho que é diferente. Aí, né, cai de novo no padrão, eu não presto, eu não sei fazer dieta, eu sou gorda, eu sou patiche. Então, pronto, vamos às penitências. Né? E o resultado, pífio. Sim. Né? Isso é hiper comum. Né? E nos desafios de trabalho. Né? Então, a pessoa, um jovem, por exemplo, está iniciando carreira. Ele entra, saído da faculdade com muito recurso, com muita boa vontade e tal, mas ele não tem o manejo da prática do trabalho. Então existirão lá os que têm mais tempo de casa e que normalmente tem alguns são acolhedores e recebem o novato e ajudam, mas outros querem aproveitar e assim, já que eu passei percalços, eu suei para chegar até aqui, quem começa tem que ralar suando do mesmo jeito, sim, exatamente do mesmo jeito. Sim. Uma parte do suor é aprendizagem, é importante, você vai aprender lidando com as situações que apresentam obstáculos, você vai criar estratégias novas, pode até ser que você crie um processo novo de trabalho muito mais útil para a sua equipe. Então é bom que exista o obstáculo, isso não é nocivo, mas o olhar para o obstáculo tem que ser um olhar construtivo, otimista, no sentido, isso é para ser transposto, eu vou criar um repertório que me ajude a transpor esse obstáculo. Né? E se isto se manifesta dentro da equipe de trabalho, você se torna um elemento que é proativo ali dentro, a equipe começa a te acolher, porque você oferece soluções práticas com resultados ótimos para o rendimento da equipe como um todo. Ô Cássia, por que as pessoas ficam rodando então no desamparo aprendido e no pessimismo? Por que é tão difícil sair e ir para o otimismo aprendido? Porque uma parte disso é que este mecanismo é conhecido. Se eu me lanço no novo, num novo jeito de me comportar, a resposta é uma incógnita, a resposta do outro para mim, do mundo para mim. Né? Mas normalmente o olhar de quem fica rodando, ele está em sofrimento em relação ao que ele pensa de si mesmo, ao que ele pensa do mundo e ao que ele pensa do futuro. Ele está vislumbrando situações tétricas do futuro. Então ele mantém, mesmo que ruim. Você conhece uma pessoa que diz, eu fico com esse par, porque ruim com ele e pior sem ele, é melhor, eu já estou acostumada com os defeitos. Conhecido, né? O humano vem com defeitos, então eu fico com esses defeitos que eu já conheço. Estou acostumada com os defeitos dele, gente, quantas vezes esse é um afunilamento mental, né, de não buscar alternativas para a grandeza que o ser humano tem. Né? Buscar o bem-estar é uma grandeza de oportunidade. Você buscar o equilíbrio também entre um desempenho e o bem-estar. Como é que você faz um desempenho produtivo, mas também uma qualidade de vida produtiva? Isto é possível. Outra coisa assim que eu super observo, né, porque eu adoro essa coisa de comportamento humano e tal, é que as pessoas, nessa generalização que você citou há pouco, elas acabam achando que as outras pessoas, por exemplo, se for um relacionamento, pensam igual aquela que fez ela sofrer. E como assim pensa igual? Os cérebros são diferentes, são bilhões de cérebros diferentes no mundo. E as histórias de vida de cada cérebro, de cada pessoa portadora do cérebro, são histórias diversas. Às vezes a pessoa tem uma atitude parecida com a outra, então ele associa, generaliza e fala assim, olha, tá vendo? É igual a outra. Mas como é igual a outra? E já, nem gêmeos são iguais. Perfeito. Que nasceram juntos, cresceram juntos, foram educados juntos. É tão estranho, porque precisa abrir essa mente da galera. Porque foi um excelente exemplo esse dos gêmeos, porque é o seguinte, nós não lidamos com a coisa em si, nós lidamos com o significado que nós damos à tal da coisa. Exato. Então, gêmeos criados juntinhos, os pais deram lá uma bronca, interpreta, tem um significado de encolhimento, de vou sumir de cena. O outro diz, poxa, levei a bronca? Peraí, deixa eu argumentar, deixa eu colocar as minhas proposições. O significado. Né? Porque ele entende como um processo educacional e ele quer
tentar outras alternativas. Então ele vai testar. Né? Um se encolhe, o outro avança. Né? Nós lidamos com um significado. Verdade. E essa coisa também, tem essa questão da generalização e a questão de você ficar sempre esperando. A coisa da ansiedade é você esperar uma resposta do outro. E eu notei que as pessoas mais felizes são aquelas que realmente não esperam, não ficam esperando assim, na angústia, né? Ai, que sofrimento, que coisa horrorosa. Não, foi lançado qualquer coisa, seja em trabalho, seja em relacionamento afetivo, principalmente nessa questão de namoro que a gente vê muito por aí, não esperar mesmo. E não esperar verdadeiramente, porque às vezes a pessoa fala que não está esperando, mas está ali comendo bolo, comendo requeijão, goiabada. Enquanto não vem para suprir, vai suprir com as outras coisas que você falou. Essa expectativa, né? Fala um pouquinho sobre isso. Quando nós ficamos esperando a resposta do outro, normalmente nós estamos projetando o nosso modelo em relação ao que a pessoa deve apresentar como resposta. Uhum. Então, se por exemplo, numa situação afetiva, a pessoa viveu momentos difíceis que provocaram dor, que ela se sentiu ressentida, que ela se sentiu receosa de entrar em contato novamente, se a pessoa começa a demorar a responder, pronto, já ela começa a tecer o filminho, né, da desconsideração, do desprezo, né? Ao mesmo tempo, se ela parar um instantinho e pensar, ok, essa é a forma dessa pessoa funcionar. Se ele está dando um tempo, pode ser que não queira dar continuidade, ou pode ser que está pensando em alternativas para resolver questões que ele tem para resolver e tomar uma outra atitude. Então, a expectativa, ela tem um limiar. Uma parte disso é importante porque esperar algo tem a ver também com esperança, né? Uhum. Se a gente tem um critério de abrangência... Se ela é a última que morre, né? Se a gente pensar na esperança, ela tem como componente interno essa questão da abrangência e da duração, né? Do sintoma. Se você pensa em algo gostoso, que pode durar muito, você se enche de expectativa feliz em relação a isso. E uma coisa difícil que você pensa que vai durar muito, o que você faz? Você se encolhe, isso dói. Sim. Então, o quesito de ampliar ou de diminuir esta emoção depende se você quer perpetuar ou se você quer delimitar para um momento específico. Então, no momento de trabalho, a pessoa recebeu uma bronca, quando eu não faço nada certo, eu recebo bronca o tempo todo. Então, à medida que alguém diz, fulano, vem aqui na minha sala, a pessoa já vai... Já vou levar bronca, vai com o cachorro. Exatamente. Né? E outra coisa, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que, nessa ansiedade, nessa expectativa do venha e me preencha, o que ela pode fazer para se preencher saudavelmente e tranquilamente? Uma primeira coisa é passar a olhar para o que já tem e que é pleno em si mesmo. Por exemplo, quantas pessoas quando acordam se lembram de agradecer o fato de terem acordado, de estarem com os olhinhos funcionando. Não morri de noite. A respiração puxa, eu sou vivo mais um dia para eu viver, né? Estou respirando bem, é o exercício da gratidão, né? De esperar, de agradecer pelas coisas que já vivencia. A Cássia faz um negócio, agora eu vou abrir, cara. Agora que foi o aniversário dela também, parabéns a você na semana passada. Faz uns dias já, que eu sempre esqueço que ela é do começo. Ela é leonina também, essa coisa aqui. E você falou um negócio lá fora que foi muito legal. Falei, Cássia, você quer café? Ela falou assim, não, café tem o processo. Primeiro eu sinto o aroma, depois a espuminha. Fala essa curtição que você tem. Ensina como é que toma café, por favor. Então, a gente ter situações de prazer na vida e momentos de esticar a alegria, esticar as coisas boas, tem a ver com a capacidade de focar no que está fazendo e estar inteiro fazendo aquilo. A grande maioria de nós, e eu me incluo também muitas vezes, a gente está fazendo 300 coisas ao mesmo tempo. Não, mas você tem essa capacidade de focar no que você está fazendo. Mas eu fui me educando para fazer isso. Aí, né? Tá vendo, gente? A gente tem salvação, viu, galera? Roberta, a gente tem salvação. Então, começar a eleger, um jeito de treinar fácil, isso assim, primeiro eleja as coisas que você já gosta de fazer. E começa a colocar foco enquanto você desfruta. Isso amplia exponencialmente o seu prazer em viver aquelas coisas que você gosta. Né?
Imagina viver um idílio amoroso, um ataque de envolvimento físico-sexual com intensidade. Puxa, tem outro efeito, né? É bem gostoso. Ao mesmo tempo, se você está focado no seu trabalho, colhendo dados de pesquisa e se programando para apresentar aquilo, se você está focado naquilo, você vai agregando em todos os componentes que você considera essenciais e começa a se agradecer pela capacidade de prestar atenção a isso, né? É um processo, você vai construindo isso um pouquinho cada dia. Aí o café você toma uma espuminha, né, que você fala? O café eu vou aos pouquinhos, então, porque a gente tem várias qualidades no café, né? Tem a temperatura, tem o sabor, tem o aroma, né? Tem a textura. E eu começo curtindo o aroma. E eu faço isso quando eu me alimento. Me manter esbelta tem a ver com isso, eu vou curtindo. Eu nunca como assistindo TV e o prato vai junto, eu sento porque eu vou comer. Tá vendo, gente? Dicas da Cássia, anota aí, pelo amor, anota. São coisas que parecem bobas, mas que diferença faz, Cássia? Faz diferença, sim. Faz toda a diferença do mundo. Você sente mais o sabor dos alimentos quando você não está fazendo outra coisa e comendo ao mesmo tempo. E sente a saciedade de uma forma muito mais plena do que quando você está fazendo outras coisas. Parece que você terminou de comer todo o seu cardápio, todo o seu prato estipulado, você escolheu, sei lá, um lindo filé, salada e tal, comeu, mas você estava vendo TV ou digitando. Parece que não comeu nada. Nossa, ainda estou, a minha boquinha... Vou comer. Vai de novo. Exatamente. De novo. Fora os adereços, né? Todos geralmente que não fazem parte da lista da alimentação saudável, mas eu mereço. Eu tive um dia muito estressante. Então baixa o saco de chocolate, frito, vamos tudo, né? Eu mereço. Cássia, dá uma mensagem assim para as conectadas e os conectados que vivem pedindo para você voltar. Então, eu acho que a gente conseguir manter um equilíbrio, né, entre o desempenho e o bem-estar. A gente poder fazer isso de uma forma que nós podemos ter desempenhos maravilhosos e produtivos na carreira, nos nossos projetos, enquanto mantemos o bem-estar também. Nós temos agora, no domingo, né, o Dia dos Pais, né? Quantos pais ativos, executivos, têm vontade de estar mais com o filho, mas, puxa, eu tenho tanto trabalho e não consigo. Né? Se dê de presente, pelo menos, né, nessa data que é oficial, né, olhar os olhos do seu filho, perceber um pouco que coisas este filho já está mostrando que aprendeu através de você, as boas e as não tão boas assim. Né? Será que você está ajudando ele a aprender a ter a atenção focada, né? A poder aproveitar os momentos produtivos? E como pessoa, né, nos contatos humanos, quanto a gente anda desfrutando da companhia das pessoas queridas, das pessoas amadas que a gente preza. Né? Eu acho que esse é um olhar otimista. A gente tem muita coisa boa no entorno e às vezes fica sem tempo de aproveitar, mas o tempo quem cria somos nós. Somos nós, exatamente. Ai, que lindo. Gente, é um primor, né? A pessoa é um primor. Eu não sei, nem sei para que câmera que eu olho. Ela vai voltar sempre, ela sempre tem coisa para falar. Eu vivo aprendendo com ela. Ela é minha amiga. Falo assim com a boca cheia de orgulho. Obrigada mesmo. Obrigada, querida. Conectadas e conectados, chegamos a mais um final maravilhoso de programa. Agradeço as mensagens todas, mesmo de coração. Eu vou respondendo assim aos pouquinhos, vai demorar, mas vai chegar. Pelo menos uma curtidinha lá, eu dou. Obrigada mesmo, até a semana que vem. Beijão, conexão.